gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é a Thaís Nunes Linares e hoje eu vim trazer perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, parte 2. Então bora pro vídeo! Bom, gente, assim como dito no começo, o vídeo de hoje é sobre respondendo perguntas que vocês deixaram lá na caixinha do Instagram que eu coloquei nos stories. Então, se você, atribulado, não me segue no Instagram ainda, aproveita e já segue meu Instagram, aqui no TikTok, as minhas redes sociais. Já aproveita e já se inscreve no canal e não perca tempo. E é isso, gente. A primeira pergunta é da Gabi Isidoro, um beijo. Minha prima, ela já participou do outro vídeo também, eu amo as perguntas que ela faz. E a pergunta é o seguinte: você acha importante se envolver na igreja? Bom, eu achei essa pergunta muito interessante, né? Porque tem muitas pessoas que hoje estão na igreja, mas não fazem parte de um ministério. E o que eu entendi pela pergunta dela é que se envolver é você fazer parte de um ministério, se é importante ou não. Fazer parte do ministério pode ser tanto de dança, pode ser ministério de louvor, né? Ministério infantil. E eu, assim, particularmente eu acho muito legal, se você tem a oportunidade de participar, acho muito bacana, porém que você faça isso de coração. Sabe, muitas pessoas hoje em dia, elas fazem parte de um ministério só com o objetivo, por exemplo, de aparecer. Tipo, olha, eu estou fazendo isso, olha, eu estou louvando. E muitas vezes isso não agrada o coração de Deus. Então, se você pretende fazer parte do ministério, né, você que está me assistindo, quer ou entrar pro louvor da sua igreja, ou cuidar das crianças, né, da sua igreja, eu peço para que você entre em oração sobre isso, porque é muito importante você fazer com amor. Sabe, não adianta nada você estar ali, né, fazendo a obra, mas o seu coração não está na obra. Então é muito importante, a Bíblia também fala em 1 Coríntios 13 que sem amor nada vale, né? Então é extremamente importante que você faça isso com amor, porque sem amor de nada valerá tudo isso que você está fazendo, entende? Então ore antes de você querer entrar no ministério ou não, veja se Deus vai confirmar isso no seu coração e lembre-se sempre, faça isso com amor, entende? A próxima pergunta é da Ana e ela perguntou o seguinte: Thaís, é pecado namorar com 12, 13 anos? Eu tava no carro, né, quando eu li essa pergunta, eu tava junto com meu pai, e ele simplesmente virou pra mim e falou: Thaís, foque na palavra que tá em Eclesiastes 3, que diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ele simplesmente virou pra mim e falou: Thaís, responda essa menina dessa forma, que aqui, né, na Terra nós temos tempo para todas as coisas. Não adianta nada a gente querer pular etapas, sabe? Eu, por exemplo, tomo como mim mesma. Eu com 12, 13 anos, eu nem pensava nisso, sabe? Meu foco era o quê? Eu era totalmente imatura, meu foco era brincar na rua com alguns amigos meus, meu foco era estar lá brincando de Barbie. Então eu vivi minhas etapas, eu não pulei minhas etapas. Eu fui começar a namorar com 18 anos só. Sabe, eu não me envolvi com ninguém antes disso. Então eu acho que namoro também não é só você estar com uma pessoa. Namoro envolve maturidade, entende? Não é só você chegar, conhecer uma pessoa e já querer namorar. Não, namoro é algo muito sério, gente. E cristão pretende o quê? Namorar pra casar. Aí eu te pergunto, você tá disposto a viver 8 anos namorando com essa pessoa pra você casar e viver um namoro cristão com ela durante esse período? Então, tem que se pensar muito nisso, né? Então é muito importante, por exemplo, eu acredito que não seja pecado, porém eu evitaria, porque é uma questão de etapas e para tudo tem o seu tempo aqui, né, nessa terra. A próxima pergunta é da Ana Júlia e ela perguntou o seguinte: como eu posso pedir perdão a Deus pelos meus pecados? Para quem acompanha aqui no canal sabe que já tem um vídeo falando exatamente sobre isso, que é o perdão de Deus nas nossas vidas. Então, se você não assistiu, corre agora, assiste que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, né? E eu sempre foco, né, quando alguém me pergunta se Deus nos perdoa, né, ou como receber o perdão de Deus, eu foco na palavra que está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que fala o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar desses pecados. Então, a partir do momento que você entrega seu coração para Deus, você vê que você está errando e você se arrepende, lembrando que arrependimento envolve o quê? Você mudar de vida, você parar de cometer aquilo, Deus vai te perdoar. Agora você pode até pensar: nossa, Thaís, mas eu não me sinto perdoado, parece que Deus não me perdoou. Mas eu sempre falo isso nos meus vídeos, que Deus não é um sentimento, sabe? Você não tem que apenas se sentir perdoado. Satanás ele tende a colocar na nossa cabeça que nós não podemos receber esse perdão. Mas a gente tem que focar no que a palavra de Deus diz. E ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Então lembre-se, se você ajoelha, né, no seu secreto ali no seu quarto, você se arrepende daquilo, você ora para Deus pedindo perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar. A próxima pergunta é da Andressa e ela perguntou o seguinte:
É errado se divertir com coisas terrenas? Bom, acredito eu que a partir do momento que essas coisas terrenas que você se diverte saem daquilo que a Bíblia diz que é o correto, se torna errado, né? Se torna pecado. E a gente sabe que o pecado é um erro, é errado, né? E muitas pessoas falam, nossa, mas ser cristão é muito chato, a gente não pode se divertir com nada nessa terra. A gente não pode, sabe, sei lá, beber ou algo do tipo. E não, gente, ser cristão não é isso. Você pode se divertir com coisas terrenas sem fugir do contexto que a Bíblia fala, que é o correto. Por exemplo, eu quando vou em festas com os amigos meus, assim, próximos, eu fico muito bem, eu me divirto muito só bebendo refrigerante, por exemplo. Sabe, eu aproveito muito mais do que se eu tivesse embriagada. Então é algo assim, você pode se divertir desde que não fuja, né, do que a Bíblia fala que é o correto para você. Entende? A próxima pergunta é da Mili e ela perguntou o seguinte: como você faz o seu devocional? O meu devocional, gente, eu costumo sempre ter um livro cristão, né, fora a Bíblia. Então eu pego esse livro cristão, eu leio ele e enquanto eu leio ele, eu vou anotando os versículos que ele fala e eu vou acompanhando na Bíblia, né? Então eu tiro os ensinamentos do livro, né, que eu li e ainda com a Bíblia. Então eu consigo, né, adquirir um conhecimento muito grande com isso, me abençoa muito. E além disso, além de eu ler, eu anoto, né? Eu tenho um caderninho aqui de anotações, né? Onde eu tenho todas as minhas anotações das palavras que Deus fala comigo. Então é algo que me ajuda muito. Então o meu devocional eu faço o seguinte: eu pego, leio um livro cristão junto com a Bíblia e eu vou anotando tudo aquilo que Deus fala pra mim através daquela palavra. Porém, não é só esse método de devocional que você pode fazer. Se você pretende fazer um devocional, você pode estudar a sua Bíblia, por exemplo, com uma determinada história que tem ali. Por exemplo, hoje eu quero estudar a história de José. Então você abre a sua Bíblia lá em Gênesis, você lê a história de José e Deus vai mostrando, sabe? Cada pedacinho ali você consegue tirar uma lição para você. Além disso, você pode estudar também, por exemplo, por versículos. Você pega um versículo bíblico e você tira uma lição daquilo. Sabe, aquilo que o Espírito Santo toca em você. Porque o mais engraçado é, cada vez que eu leio um versículo bíblico, eu consigo tirar vários ensinamentos daquilo, sabe? A Bíblia não é algo, tipo, simples, é isso e ponto. Então você consegue tirar muitos ensinamentos que Deus fala, né, com você através daquilo, né, através daquela palavra. E além disso, você também pode fazer seu devocional por palavras-chave. Por exemplo, Thaís, hoje eu quero estudar sobre o amor. O que a Bíblia fala sobre o amor? Então você vai lá e você vai vendo os versículos que falam sobre o amor. E você vai estudando o que a Bíblia fala sobre esse tema. É uma ideia de devocional também, que muitas vezes eu faço esse devocional e me ajuda demais. A próxima pergunta é da Heloísa e ela perguntou o seguinte: você já leu a Bíblia inteira? É engraçado porque muitas pessoas vêm me perguntando isso, perguntando, Thaís, você já leu a Bíblia inteira? Como que você faz? E não, gente, eu nunca li a Bíblia inteira. Porque assim, tem muitas pessoas que falam, nossa, eu preciso ler a Bíblia inteira e é isso. Não, gente, eu acredito que a Bíblia, ela não é só um livro simples, sabe? É um livro que você lê igual os outros livros, sabe? Não, a Bíblia é algo que Deus quer falar com você, então não adianta você ter pressa para isso, entende? Outra coisa é que ler a Bíblia inteira sem praticar não serve de nada. Por exemplo, se você compra um carro, né? E você lê o manual do carro inteiro, mas você não saber dirigir, não adianta de nada o manual, não é mesmo? É a mesma coisa com a Bíblia. Não adianta nada você ler a Bíblia inteira, mas você não praticar e não saber como praticar aquilo. Então leia a Bíblia com tempo, né? Com calma, para que o Espírito Santo possa falar com você e possa te ensinar através dela. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que você ler a Bíblia inteira não te torna mais santo. Né? Quando a gente vê uma pessoa que fala que leu a Bíblia inteira, a gente fica, nossa, essa pessoa é uma santa, né? Nossa, leu a Bíblia inteira, deve saber tudo. E não, gente, não é isso. Você ler a Bíblia inteira, basicamente não te faz mais santo que alguém. Assim como se você ler um pouco da sua Bíblia, não te torna, sabe, pior do que alguém. Então não, gente. Leia no seu tempo, não tenha pressa, mas lembre-se sempre de ler, porque é muito importante e vai te ajudar demais. A última pergunta, e não menos importante, é da Lara, e ela perguntou o seguinte: como eu faço para saber que o nível que eu sou fã de algum artista está virando idolatria? Primeiramente, a gente tem que compreender o que é idolatria. Idolatria, se você pesquisar no Google aí, em um dicionário, vai dizer que é o amor ou a admiração excessiva por algo ou por alguém. Muitas pessoas acham que idolatria é só você, sabe, se prostrar a uma pessoa, a um Deus, e não, idolatria não é só isso. Idolatria é você amar excessivamente alguém e você colocar isso em primeiro lugar na sua vida.
A gente percebe quando algo está se tornando, sabe, uma coisa muito grande na nossa vida, que a gente está idolatrando, a partir do momento que o nosso tempo é totalmente voltado para aquilo, sabe? Quando a gente ama excessivamente aquilo. Por exemplo, uma banda. Se eu amo, eu só compartilho coisa dessa banda, eu só falo com os outros dessa banda, eu só falo desse artista, eu amo excessivamente esse artista, eu vivo pra ele, sabe? Todo o meu tempo eu tô escutando música deles, todo o tempo eu tô ali vivendo pra eles. Isso se torna uma idolatria. Idolatria também é o que a gente toma de tempo para as nossas vidas. Por exemplo, eu te pergunto, você tem mais tempo para esse seu artista ou você tem mais tempo para Deus? Será que Deus tem sido prioridade na sua vida? Será que Deus tem tomado o tempo, necessário na sua vida? Então lembre-se, idolatria é você amar e adorar excessivamente algo, alguma coisa, um artista. Então lembre-se sempre de colocar Deus em primeiro lugar. Não deixe Deus de lado para você, sabe, ouvir a música de um artista. Por exemplo, eu não vou ler minha Bíblia agora porque eu quero ouvir essa música. Eu não vou orar agora porque eu descobri que aquele artista postou uma música nova. Então lembre-se sempre, gente, de colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês, que isso vai trazer bênçãos para a vida de vocês, ok? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Prometo que eu trarei mais perguntas aqui, então se sua pergunta não foi respondida, calma, tribulado, que eu posto sempre lá no Instagram algumas caixinhas de perguntas para vocês me mandarem sobre temas e tudo mais. Então é isso, gente. Eu agradeço muito pra você que ficou até aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar pros amigos, de ativar o sininho de notificação, me seguir nas redes sociais como o Instagram, pra você não perder mais, perguntas e respostas como essas. E também me siga lá no TikTok e em todas as redes sociais que estão aqui embaixo. É isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo e tchau, tchau.